E aí, meus queridos, tudo bem com vocês, né? Quanto tempo que eu não apareço nesse canal, gravando com frequência, né? Deu uma sumida aí, mas tô tentando voltar. Tô tentando voltar aqui, gravar uns vídeos mais legais, tô com várias ideias de conteúdo e vou tentar fazer isso de uma forma um pouco mais organizada e com uma certa frequência, né? Por enquanto eu não vou prometer frequência nenhuma, mas a ideia é que não muito tarde, né? Muito em breve, eu venha tá pelo menos aí com um videozinho por semana pra vocês. E, né, para conseguir girar o engajamento nesse canal. Enfim, dadas as observações, né, o que eu quero falar aqui hoje, né? Um tema que eu tô querendo falar há muito tempo já nesse canal, que é sobre não ser bitolado, né? É sobre não ser bitolado com as coisas, sobre quando você fizer um objetivo na sua vida, você não colocar aquilo ali como se fosse a única coisa que importa na sua vida, sabe? E isso é interessante, né? Por causa que hoje em dia a gente vive numa era assim, né? De performance, né, de busca incessante por performance, 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 e isso se estende desde redes sociais até a nossa vida normal, né, nossa vida secular mesmo. As pessoas cobram diariamente a gente por performance. E de certo modo isso não tá tão errado, né? Eu acredito que sim, tem a importância de a gente ter uma performance na sua vida, a gente buscar sempre estar melhorando. Porém, acredito que tem um nível saudável entre uma performance e entre você ficar maluco em cima daquilo. Eu acredito também que o que eu vou falar talvez vai um pouco de desencontro com uma frase não, mas uma fala num podcast do Mister Beast, que se eu não me engano ele falou que para você conseguir conquistar algo você tem que ser obcecado por aquilo. Eu não desacredito dele, né? Não vou falar que, nossa, ele está errado, mas o que eu quero tratar aqui nesse vídeo é de tentar trocar essa ideia de uma obsessão como se nada mais na vida fosse importar por uma coisa um pouco mais saudável, gradual, né? Pra você ter uma vida um pouco mais bacana, né? Uma vida mais. Você não parecer um maluco na sua vida querendo correndo atrás de alguma coisa e chegar no fim da vida e acontecer, nossa, era isso então, né? Corri atrás de tudo, me matei, morri. E é isso, né? Nossa, fiquei rico, nossa, uau, fiquei rico, vou morrer, meu dinheiro vai ficar pros meus filhos, talvez meus filhos vai ficar brigando por esse dinheiro, ou às vezes, né, pode acontecer de algumas coisas darem errado nesse caminho, né? E enfim, vamos começar aqui com o nosso primeiro tópico, né, sobre a diferença entre um foco e uma obsessão, né? Eu acredito que uma palavra que a gente pode mudar nessa questão de ser obcecado pelas coisas é de vez de ser obcecado, a gente ser focado naquilo. Porque o que é focado? Você vai focar em algo, você vai girar a sua vida e vai começar a mudar os seus hábitos de forma que aquilo vai começar a ter um caminho mais certeiro. Você vai começar a mirar, tipo, uma trilha, tipo o seguinte, ok, eu vou fazer academia, né? Vou dar aqui um exemplo bem clássico. Bem clássico não, mas bem simples, né? Ok, vou fazer academia, então eu vou começar a ter um foco naquilo. Então eu vou começar a comer umas comidas um pouco mais saudáveis, vou começar a praticar esportes com graduação, né? Vou começar, vou ir 3 vezes na semana, essa semana, na próxima eu vou 4 vezes, na próxima eu vou 5, e daí em diante eu vou estabilizando esse treino, né? Isso eu acredito que é um foco. Agora, uma obsessão seria você começar a ficar maluco por aquilo, no sentido de, não, eu tenho que treinar aqui e ponto, nossa, eu tô com, vamos supor, eu sofri um acidente, né, tô com minha mão quebrada. Ah não, eu não quero saber, eu vou aqui treinar, pegar, machucar mais ainda na minha mão, ficar pior do que eu tava, mas eu vou treinar que nem um maluco. E o que acontece? Você se esgota muito rápido. Acho que esse é o grande problema da obsessão, assim, é o quão rápido você pode se esgotar com ela. Por causa que, ainda mais sendo brasileiro, né, e a quantidade de barreiras que a gente tem pra vencer, você ficar com uma obsessão maluca na sua cabeça, e se acontecer alguma coisa errada nesse ponto, eu acho que é muito simples de você se esgotar. Eu imagino que é muito simples de você se esgotar a ponto de
você ficar naquele ponto de ficar assim, ó, estático. Olhando pra cima, olhando pra baixo, coisa, olhando pra cima só assim pro teto. Enquanto sua mente não consegue pensar em mais nada. Porque meio que quando você fica obcecado por aquilo, a partir do momento que aquilo começa a dar errado, a sua vida parece que perde o sentido, sabe? Eu já comecei ano passado uma vez, eu tive uma crise obsessiva ano passado, em que eu gostava muito de uma pessoa. Vou contar aqui um relato, eu gostava muito de uma pessoa. E eu achava que, eu coloquei na minha cabeça na época que se eu começasse a treinar incessantemente e perdesse peso, de algum modo milagroso aquela pessoa ia também me olhar com outros olhos. O que aconteceu? Eu treinei igual um desgramado, perdi 14 quilos na época e eu não consegui conquistar essa pessoa. Naquele momento da minha vida, eu olhei pra frente assim e eu fiquei, e agora? O que vem depois disso? Sabe? Então eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Em vez de você ser obcecado, você ser focado, né? Ser uma pessoa focada naquilo que você faz. E outra coisa, que o nosso segundo ponto é sobre persistência e obsessão. A gente saber persistir até certo ponto. A gente saber momentos de recuar. A gente saber a hora de tipo, ok, vou pisar um pouco no freio. Ok, eu vou dar uma segurada aqui, dar uma segurada. Voltando aqui, por exemplo, de treino. O próprio treino aqui, por exemplo. Nosso metabolismo ele funciona da seguinte forma. A gente vai começar a fazer uma dieta, nosso corpo vai começar a entender que a gente tá querendo, né? Pô, tá faltando energia aqui, ó, tem que reservar energia. O que acontece? Conforme a gente vai fazendo a dieta, e conforme a gente vai apertando a nossa dieta, o nosso metabolismo vai respondendo junto. Então, o que acontece? A gente tem que cuidar com a forma que a gente delimita a nossa dieta. Ou seja, a gente não pode cortar de uma vez toda a nossa caloria, por causa que vai chegar um ponto que o nosso metabolismo estagna e a gente vai parar de emagrecer se esse é o seu foco, né? E do mesmo modo, eu acho que para outras coisas na vida, né? Eu acredito que quando você começa com uma loucura muito incessante, é como se você pegasse toda a sua energia, pensa, vou fazer até imagina aqui um gráfico exponencial. Você tá aqui, ó, começa aqui. Então vai fazer aqui, ó. Você começa aqui, aí pô, você vai começar um pico muito alto aqui de energia. Só que aqui o que era pra você, tipo, usar essa energia que foi muito exponencial, em vez de você ter usado ela de uma forma mais constante, não, você gastou toda a sua energia de uma vez só. E o que acontece? Você tem um rebote e cai e volta a ficar muito pior do que você era. Então, eu acho isso interessante, a gente saber dosar a nossa persistência, a gente ser persistente, mas saber a hora de recuar, né? E aqui fica, mas tá bom, Daniel, como é que eu identifico se eu tô ficando bitolado ou se eu tô só sendo persistente, se eu tô sendo uma pessoa focada naquilo que eu faço? Então, eu acho que de uma forma muito fácil é quando aquilo começa a te causar muita irritação na sua vida quando passa a dar errado. Quando você passa a negligenciar algumas outras áreas da sua vida. Eu vou usar muito o exemplo de treino aqui no vídeo, tá bom? Voltando aqui com o treino, vamos supor, você fica bitolado falando, nossa, tem que treinar, 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 tem que treinar. Beleza, você tem que treinar, show. Você vai estar focado em treinar? Focado em treinar, vai estabelecer horários? Vai estabelecer horários. Agora vamos supor, vou colocar um exemplo aqui bem discrepante, né? Um amigo seu acabou de se acidentar e ele tá precisando de socorro. Nem isso, vai, não vou colocar tão exagerado não. Um amigo seu precisa de uma carona. Ok, um exemplo mais realista. Um amigo seu precisa de uma carona e você tá no seu horário de treino. É a sua hora de treinar agora. Aí tipo assim, caraca, velho. Você pensa, pô, é possível me atrasar uns 10 minutinhos, 15 no treino? É possível, né? Mas o que acontece quando você tá bitolado? Você vai falar, não posso não, eu tenho que treinar, cara, eu vou perder 1 minuto aqui ajudando o cara. Não, mano, se vira aí, pega um ônibus, pega um Uber, não sei, eu tenho que treinar. Entende? Essa é a diferença, a discrepância entre você estar bitolado e você estar focado, entende? Você começa a se irritar muito quando você não consegue fazer aquele seu objetivo e você começa a negligenciar todas as outras áreas da sua vida pra conseguir fazer aquilo que você tá aqui, ó, que maluco aqui, ó, tô aqui um louco aqui,
olhando aquele objetivo, porque, não, minha vida é aquilo agora, sabe? E certo, né? Acho que assim você consegue mensurar o quão, se você tá bitolado em alguma coisa, se você tá só focado, se você tá bem assim, ó, com o mindset focado naquilo. E ok, descobri se eu tô bitolado ou não. E agora, como é que eu vou dar seguimento nos meus projetos? A gente tem que entender que nosso crescimento, ele vem com pausas no tempo, sabe? A gente vive numa cultura de performance constante, em que a gente, né, eles dizem pra gente sair da zona de conforto, e sim, a gente tem que sair da zona de conforto, isso tá certo. Porém, tá criando parece que uma certa cultura de você permanecer incessantemente em desconforto na sua vida, onde você não tem mais prazer nenhum, parece, na sua vida. Você não pode, sei lá, comer um bagulho que você gosta algum dia da semana, você não pode sair pra passear, você não pode, sei lá, namorar, você não pode fazer nada mais, sabe? E em paralelo a isso, eu queria dizer que pra gente ter crescimento, a gente vem com pausas no caminho. Ninguém consegue estudar 17 horas seguidas com atenção plena naquilo que está fazendo. O estudo, por exemplo, ele vem com pausas. Você estuda, você revisa, você faz exercícios, você descansa. Passa um tempo, você estuda, revisa, faz exercícios, descansa. Estuda, revisa, faz exercícios, descansa. E assim vai. É um grande ciclo. Não é só uma linha reta, ou uma linha para cima, ou uma linha para baixo, que seja a referência que você tiver. Não é só uma linha maluca em que você vai ficar matutando e vai ficar torturando a sua cabeça todo o momento com uma persistência e não te dá descanso nenhum para sua vida. Você precisa de lazer na vida, você precisa de descanso, você precisa de um momento em que você deita a sua cabeça e fala, ok, eu vou descansar um pouco, vou tirar um lazer aqui, eu vou, sei lá, vou dar uma volta no parque, que seja. Entende? Então, a gente precisa entender que nosso cérebro ele vai precisar de descanso para conseguir evoluir. Da mesma forma que músculo precisa de descanso para crescer. Você não treina que nem um maluco o braço 5 vezes por semana esperando que seu braço vai crescer. Às vezes ele pode até crescer, mas não quanto você dá o tempo suficiente de descanso, ter todo o rolê lá da proteína e tal, a proteína pro músculo, crescer o músculo. Uou! Entende? Então, respeite momentos de descanso, estabeleça momentos de descanso no seu dia. Entende? Você tem que pegar assim e falar, ok, eu vou trabalhar aqui nisso, eu vou estudar esse conteúdo aqui das 10 da manhã até, sei lá, até 2h30 da tarde. Ok, estudei ali 4 horinhas. Aí, beleza. Ok, agora eu vou dar uma descansada. Eu vou sair, não vou pensar em exercício, não vou pensar em faculdade, não vou pensar em matéria nenhuma. Eu vou sair do meu quarto, vou lá descansar verdadeiramente, não é ficar scrollando a tela que nem um maníaco, por causa que quando você tá scrollando, você só tá distraindo o seu cérebro, você não tá descansando verdadeiramente. Então você vai sair para descansar, você vai dormir, que seja, você vai fazer um esporte, você vai na academia, você vai andar num parque, e depois você volta e continua os seus estudos da maneira que preferir, né? Existem várias maneiras de estudo, né? Existe o Pomodoro, né? Que eu acho que é um dos mais famosos, né? Que você estuda 25 minutos, pausa 10, 25, 10, 25, 10. Enfim. Mas estabeleça momentos de descanso no seu dia. E fora isso, eu acredito que a gente cada vez mais exercitar hobbies na nossa vida. A gente ter coisas pra fazer além do principal. A nossa vida, eu acho que a gente não pode ficar que nem um louco forçando só uma coisa. Não tô dizendo que isso não vai dar certo, não tô dizendo que se você ficar dia e noite trabalhando na sua empresa ou no seu negócio, não vai fazer dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Mas o que eu tô pensando aqui é num crescimento saudável, entende? Tô pensando aqui em você ter, tipo, um crescimento saudável na sua vida, com menos risco de você ter um rebote e voltar muito pior do que você tava. Porque o que pode acontecer muito vou dar novamente aqui o exemplo da academia. A pessoa tá começando a fazer uma dieta. Ela vai lá, faz uma dieta muito regrada. Ela vai lá e começa, não, a partir de segunda-feira eu vou comer só alface, rúcula
e tomar água. É só isso que eu vou comer por um ano. Chega, eu vou emagrecer. A pessoa faz isso por uma semana e volta 10 vezes pior comendo McDonald's 5 vezes por dia. Me entende? Entende como que você ficar obcecado por alguma coisa tem um risco muito grande de você ferrar com tua cabeça ou voltar muito pior do que você estava antes? Então, eu acho que é isso o vídeo. Acho que é isso a reflexão. A gente vamos fazer as coisas com mais constância em vez de pensar numa linha exponencial da nossa vida. É a gente fazer as coisas com bolhas de objetivos em vez de simplesmente querer fazer tudo de uma vez. A gente tem que lembrar que a gente é humano, a gente precisa de descanso, a gente precisa dormir, sabe? Se você não dormir, seu desempenho cai. Imagina isso. Tem aí, né, deve ter artigo pra caramba aí no PubMed da vida falando de... Existe até medicina do sono, né? Incrível. Existe até medicina do sono, pra você ter ideia. E tem gente que fala, não, eu vou aqui dormir 3 horas por dia e se lasque. Não. Eu acredito que nisso a pessoa vai estar trocando 6 por meia dúzia só, sabe? Não vai estar ajudando em nada. Ela vai estar estudando um monte e não vai estar absorvendo nada, por causa que ela não deu descanso pro cérebro dela. Entende? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que tenha dado uma norteada nesse assunto. Deem aí dicas de próximos vídeos. E muito obrigado pela atenção. Deixe seu like, sua inscrição. Vou agradecer muito por isso. Tô tentando aqui criar um conteúdo um pouco mais informativo, né? E acho que é isso. Muito obrigado por tudo, gente. Até logo, fiquem com Deus. E valeu.